Pastora, se eu pudesse escolher, eu não escolheria nenhuma batalha. Eu só escolheria coisas boas. Alguém pensa assim? É bom, né, gente? Se tudo tivesse dentro dos quadradinhos e nós não tivéssemos que enfrentar nada. Mas nós sabemos que muitas batalhas, muitas adversidades, elas nos fazem crescer. Elas nos impulsionam a viver. Mas existem algumas situações também que nós não precisamos estar, mas que às vezes nós nos metemos a entrar. E é o que a gente vai pensar um pouquinho nessa noite. Se todas as batalhas, se todas as dificuldades que passam pela nossa vida é para o nosso crescimento, é para a gente ir além, ou em algumas situações nós entramos nisso. E na verdade, o aviso era, não entre nisso. E eu quero ler com vocês 2 Reis, capítulo 22, se você puder abrir. 2 Reis 22, 1 e o 2. Vocês podem ficar sentadinhos, porque nós vamos ler duas referências agora, e depois nós vamos ler mais uma. A palavra do Senhor diz assim, Josias tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filho de Adaías. Ele era de Bozicate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Então, queridos, a primeira pessoa que nós vamos refletir um pouquinho nessa noite é sobre o rei Josias. Então, a palavra do Senhor, ela retrata que Josias, ele começou a governar um dos últimos reis de Israel, e ele governou quando ele tinha apenas 8 anos de idade. E um detalhe, ele não tinha muito exemplo, nada de exemplo dos seus pais. Porque tudo que era contra a vontade do Senhor, os pais de Josias faziam. E quando ele veio governar, ele tem um posicionamento totalmente diferente. E a palavra do Senhor retrata que Josias, ele fazia segundo a vontade de Deus. Então todas as idolatrias, tudo que rompia, né, assim, o agir de Deus, que não era da vontade do Senhor, Josias, ele veio para desfazer. Isso foi, queridos, durante bons anos. Mas aí eu queria que você fosse para 2 Crônicas 35, 20 e 21. 2 Crônicas 35, só para a gente entender um pouquinho. O 20 diz assim: depois de tudo que Josias fez, depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar junto a Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiro dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso para te operes a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te opores a Deus, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás. Disfarçou-se para enfrentar o combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus, e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiro atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu.
queridos, depois que ele fez tudo que estava de acordo à vontade de Deus, ele vai e ele se envolve em uma batalha que não lhe pertencia. Quando a palavra do Senhor diz que Neco diz para ele: olha, não estou lutando contra você, não estou guerreando contra o teu reino, é contra um outro reino. E ele fala mais, Deus pede para ele dizer, para que você não entre nessa batalha. Aí a palavra do Senhor diz que Josias disfarça, não se contém, e ele vai, entra no seu carro de batalha, e ele entra num campo de batalha que não era para ele estar. E qual a consequência disso? Josias, ele é atingido, muito ferido, e quando ele volta para Jerusalém, ele morre. E aí a gente vê, queridos, alguns pontos dentro dessa palavra, que às vezes nós entramos em batalhas, nós entramos em combate, nós entramos em situações que é hora da gente ficar quietinho. E muitas vezes nós falamos assim: olha, eu não aguento, eu preciso falar, eu preciso ir, eu preciso fazer. Quantas vezes nós agimos dessa forma? Mas aí nós vemos que, de uma forma tão delicada, aquele rei que fez tudo segundo o coração de Deus, chega no finalzinho, olha como chega a sua morte. Por quê? Porque ele sai do centro. E o primeiro ponto que a gente vai entender um pouquinho, e nós vamos aprender juntos, porque isso não é fácil, mas quando o Senhor falava conosco sobre o domínio próprio no devocional, veio muito isso ao meu coração. Que às vezes a falta de domínio próprio nos leva a entrar em batalhas, nos levam a entrar em guerras, nos leva a entrar em situações que nós poderíamos estar isenta disso, que nós poderíamos estar longe disso, mas nós entramos, que é o equilíbrio. Queridos, a gente precisa entender que nem tudo merece a sua resposta. Ah, não é possível, eu não dou conta de ficar calado, eu não dou conta de ver as coisas e ficar quietinho. Ah, não, isso não é comigo. Tem gente que ouve e nem se importa, né? Fala, isso não me atinge, isso não é comigo. Mas às vezes tem pessoas que falam, não, não aguento. E o Senhor nessa noite nos coloca sentadinhos, para a gente pensar um pouquinho. Tudo que acontece, você precisa responder? Será que tudo que acontece, você precisa falar naquele momento? Será que tudo que acontece na nossa vida, a gente precisa ser imediatista? Existem algumas situações, queridos, que a gente tem que falar. Mas existem situações que o Senhor fala pra gente, é hora de você ficar quietinho aí. Nesse momento, você não tem muito o que falar. Nesse momento, não dá para você ser imediatista. Aí você fala, pastora, mas como que eu vou saber se é de Deus, se eu tenho que ficar quietinho? Amados, Neco vai e fala com o rei. Não estou me metendo no teu exército, não estou me metendo no seu povo, fica na sua. Eu não vou lutar contra você dessa vez. Olha que ele fala, dessa vez. Eu já guerreei contra você, mas agora eu não estou. Isso são sinais. Se a gente for para o Novo Testamento, numa das perseguições do apóstolo Paulo, há um fariseu chamado Gamaliel. E Gamaliel, a Bíblia fala bem isso. Ele era um fariseu e ele aprendeu junto com Saulo. Ele caminhava grudadinho com Saulo. E Saulo era terrível. Saulo era um perseguidor dos cristãos. Mas quando homens começam a ir contra Paulo, aos discípulos de
Jesus ali no Novo Testamento. Gamaliel vem e fala assim, ó, pensa um pouquinho. Cuidado com o que vocês estão fazendo com eles. Sabe por quê? Porque se não for de Deus, vocês serão atingidos. Olha isso. Um fariseu. E nós vamos ler na palavra para você entender isso. A mesma coisa. Então, o que a gente entende isso? Quando Neco fala para Josias, quando Gamaliel fala para os opositores de Paulo, são sinais. E muitas vezes, queridos, nós não ouvimos esse sinal, porque nós falamos assim, eu tenho que falar e pronto, acabou, eu tenho que fazer e pronto, acabou. Eu vou resolver e pronto. Eu não dou conta de ficar parado. E quantas coisas tem acontecido na nossa vida por precipitação. Que talvez se você tivesse ficado quieto naquele momento, se você não tivesse falado nada, ninguém ia subir em cima da tua cabeça. Ninguém ia acabar com você. Só que você teria a hora certinha de você falar e você obter êxito. Então, a primeira coisa que o Senhor nos ensina nessa noite, nem tudo precisa de uma resposta. Nem tudo na nossa vida precisa de um posicionamento imediatista. Queridos, um segundo passo que a gente precisa entender, que às vezes é tão delicado para a gente. Tem hora que a gente precisa recuar. Olha o que diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 3, o versículo 6. Ele diz assim, ó, tempo de procurar, tempo de desistir. Quantas vezes você já achou que quando você desistia de falar, desistia de tomar atitude, de arregaçar as mangas, de fazer um alvoroço, você estava se sentindo um covarde? Mas a palavra do Senhor diz, há tempos que você precisa procurar, há tempos que você precisa falar, há tempos que você precisa ir, mas há tempos que você precisa desistir. Não vou falar não, agora eu vou me calar, agora eu vou ficar num silêncio. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Quantas coisas você tem guardado dentro de você, que o Senhor está dizendo para você nessa noite, não é tempo de guardar. Será que não é tempo de você jogar fora isso? Ah, mas olha, eu nunca vou esquecer isso. Eu nunca vou esquecer essa fala. Eu nunca vou esquecer essa atitude. Isso vai ser marcado para o resto da minha vida. O maior sofrimento vai ser seu. O maior sofrimento vai ser seu. O que o Senhor ele fala para a gente tem coisas que precisam ser guardadas mesmo. Mas existem situações, queridos, que a gente precisa jogar fora. Limpa aí do seu coração. Ah, mas eu acredito que Josias dizia assim, ó, mas eu sempre fui um homem de guerra. Eu nunca recuei. Eu nunca me guardei. Sempre que tinha uma guerra ao meu redor, eu estava ali com os meus carros. Mas naquele momento, veio uma voz dizendo para ele, agora é hora de você guardar. E quantas vozes têm falado isso para a gente? Agora é hora de você guardar. Ou tem uma voz dizendo a você, jogue fora. E nós estamos entendendo, queridos, que são atitudes que eu preciso tomar. Ninguém pode jogar
coisas que eu acumulo aqui dentro do meu coração, ninguém pode vir arrancar. O coração é terra estranha, que só você sabe. Ah, pastora, mas você não passou o que eu passei. Não passei. Como você não passou o que eu passei? A única coisa que nós sabemos é que a gente passa por grandes batalhas. Ontem na casa de Jael, a gente conversando com as meninas, e a gente chegou à seguinte conclusão: cada uma nas batalhas, nas guerras, nas dificuldades, e que nós não somos diferentes, todas têm as suas guerras. Mas também nós chegamos às conclusões que existem guerras que a gente está guerreando, usando armas, gastando munições que não são necessárias. Quantas munições que você tem aí, que você está despejando na hora errada. E a hora que você precisa dessa munição, você não tem. Sabe por quê? Porque você está cansado, esgotado, esgotada. Todo fragilizado. Preparado para ser baleado. E é isso que o Senhor, Ele fala para a gente. Joga fora. Não desperdice as munições que você tem. Use na hora que você realmente precisa. Mas eu precisava ter esse discernimento. Eu precisava saber que horas. Muito bem. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o dia de amanhã. Se eu pudesse saber, queridos. Foi marcado para mim um desafio amanhã que eu não sei se eu vou conseguir fazer esse desafio. Pelas minhas condições físicas. E toda hora vem um martelinho na minha cabeça. O que vai acontecer? Não sei. Estou totalmente na dependência. Não sei. Não sei. E muitas vezes é isso que o Senhor, Ele está falando para a gente. A gente é muito da gente, de si, de ir, de fazer, de vir. Eu falava isso com a minha mãe. A gente foi criado muito assim, a nossa casa. Vai. A gente já compartilhou isso com vocês. Nós somos criados com muita independência. Vamos, tem que ir, tem que acontecer, tem que fazer. Meu pai saía cedo, voltava à noite. Minha mãe sozinha com 3. E ela tinha todas as responsabilidades da casa e depois ela tinha muitas responsabilidades no ministério. Então, muitas coisas minha mãe não tinha condições de fazer com a gente. E ela dizia, vai, vocês têm que ir, vocês têm que fazer, vocês têm que se organizar, tem que acontecer, tem que fluir. Foi ótimo. Mas por outro lado também, queridos, a gente tem levado cada chapuletada, porque às vezes o Senhor está dizendo, agora não. Agora é hora de você estar na minha dependência, não é para você ir. Você precisa de mim. Você precisa do meu aval, para que tudo aconteça de acordo à vontade do céu a teu respeito. Então, amados, nós precisamos ter essa sensibilidade de Deus. E como que eu adquiro isso, pastor? Essa sensibilidade do Senhor é a tua comunhão com Deus. Queridos, não pensa você que Deus ele vai falar com um e não vai falar com o outro. Todos que aqui estão nessa noite, Deus tem uma palavra para ser entregue para cada um de você. Até mesmo você que acabou de chegar, que nunca entrou dentro de uma igreja evangélica. Tem uma pérolazinha para você levar embora para a tua casa. Não, a tua vinda aqui não é em vão. Mas vem o Espírito Santo de Deus falando para a gente isso. Aonde você tem gastado as suas munições? Versículo 7 de Eclesiastes. Tempo de calar e tempo de falar.
vezes nós só queremos falar. Ou muitas vezes nós queremos só nos calar. E o Senhor está dizendo para a gente, fala. Ou Ele está dizendo para a gente, agora você não tem que falar nada. Essa batalha não é tua. Não entre na guerra que não te pertence. Não entre nessa batalha porque ela não te pertence. Fique aonde você está. Ou Ele vai dizer para você, vai. Mas às vezes, queridos, nós não queremos nos desprender, que é o próximo tópico. Eu acredito que naquele momento Josias, poxa vida, eu sou um homem de guerra. Eu sou um exército, faço parte de um exército. Quantas batalhas eu já enfrentei? Ah, não. Nós não queremos nos desprender da posição que estamos. Não queremos nos desprender de algumas situações. Sabia que às vezes nós não queremos nos desprender de algumas pessoas? Porque às vezes a gente precisa deixar ir. Então vem o Senhor para a gente nessa noite dizendo, pastora, mas como que eu sei se eu tenho que me desprender? Ou se eu tenho que permanecer? É o teu posicionamento diante de Deus. É você dobrar o teu joelho na tua intimidade com Deus e você falar com Ele. Hoje de manhã nós falávamos sobre oração. Deus, o que eu devo fazer? É hora de eu falar? É hora de eu ficar calado? É hora de me desprender? É hora de soltar? Ou é hora de pegar? O que o Senhor quer? Fala comigo, Espírito Santo. Eu não vou tomar nenhuma atitude sem antes ouvir a tua voz. Esse é o grande mal. A gente não quer, a gente não espera ouvir. E a gente já vai e toma atitude. Nós já vamos e acontecemos e falamos e fazemos e mudamos e tiramos. E talvez esse alvoroço todo que você estava, Deus estava tentando falar com você. Deus estava tentando emitir um som aí. Mas você está tão alvoroçado, tão alvoroçada, que você não está ouvindo Deus falar. Então Ele fala para a gente, se necessário, se desprenda. Se desprenda e olhe um pouquinho para dentro de você. O que faltou de Josias naquele momento? Estava dando tudo tão certo. Quanto êxito. E detalhe, ele só era um dos sucessores ali de Davi. Aprendeu com Davi, mas não tinha o tempo todo com ele. Não tinha exemplo nenhum da sua família. Mas havia um coração com desejo de cumprir a vontade do Senhor. Às vezes você fica assim, então, porque eu não tenho nenhuma base. Porque eu não tenho nenhum ensinamento. Ele também não tinha, gente. A palavra do Senhor deixa muito clara que ele não tinha nada. Mas ele olhou e viu o comportamento dos meus pais. Eu não quero ter esses mesmos comportamentos. Quando eu for governar, eu quero uma direção celestial para a minha vida. E nesse domingo, primeiro dia da semana, quantas decisões você tem a tomar? Talvez na tua casa, na tua vida financeira, emocional.
E o Senhor está dizendo: quantas dessas decisões você tem dito para o Espírito Santo? O que o Senhor quer de mim? Seja o que for, doa o que doer, eu não vou fazer uma vírgula enquanto o Senhor não disser. Pastora, mas já fiz tudo errado. Já fiz. E agora? Para. Não é feio você parar e dizer: me precipitei. E agora eu preciso retomar. E agora eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Então, queridos, muitas vezes as decisões tomadas com ira, com fúria, ela traz consequências árduas para a nossa vida. E talvez quantas decisões você tomou ali, precipitado, irado, furioso, furiosa, nervoso, nervosa, e que trouxeram consequências. E o Senhor está dizendo: respira. Chegou a hora de você respirar e pedir: Senhor, quais são os seus planos para a minha vida? Senhor, eu até gostaria que acontecesse isso. Porque a gente fala, não fala? Ah, Deus, se eu pudesse escolher, eu escolheria isso. Mas seja feita a tua vontade. Lá no Gólgota, num grande sofrimento, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O meu desejo é que eu não chegasse até esse final, mas eu quero que os seus propósitos aconteçam em mim, porque os seus planos são maiores do que os meus. Então, queridos, é o que o Senhor fala. Para a gente finalizar, abra a tua Bíblia em Atos 5. Só para a gente entender um pouquinho. Atos 5, o versículo 33. A partir do 34 diz assim, mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre de lei, respeitado por todo o povo, levantou-se do sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhe disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens, que eles estavam perseguindo os apóstolos. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso eu os aconselho: deixem esses homens em paz, soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, eles vão fracassar. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Olha o que Gamaliel fala. Homens que passaram por aqui, eu observei. Teuda passou por aqui. Homens acabaram com eles. Sabe o que aconteceu com eles? Nada, eles acabaram em nada. E se esses homens que vocês estão perseguindo, se eles não forem de Deus, sabe o que vai acontecer com eles? Nada. Eles não terão êxito. Só que também, se o que vocês estão fazendo forem de ações humanas e não direcionados por Deus, vocês também vão acabar em nada.
Aí o Senhor vem para a gente e fala: filho, vai para tua casa. Aline, volta para tua casa. Você tem duas opções a partir de hoje, 4 de maio de 2025, exatamente 21 horas e 8 minutos. Todas as decisões que você tem a tomar, você tem livre-arbítrio de agir humanamente. E eu sei que tem decisões seríssimas a serem tomadas. Você pode agir. Mas se você fizer de acordo à vontade de Deus, você vai ter êxito. Se for decisões sem a direção de Deus, elas acabarão em nada. Porque nós somos escolhidos dele. Sabe por que você está aqui? Por mais que você recebeu um convite e você aceitou esse convite, porque o Senhor te ama e tem um propósito na tua vida. E Ele tem para dizer algo para você. Não dá mais para você ficar acabando em nada. Não dá mais para você continuar a sua vida em nada. Mas o Senhor, Ele fala para a gente nessa noite: você precisa crescer. Precisa ir, precisa avançar. Então, em nome de Jesus, olha como Gamaliel disse: pensa antes de fazer. Pensa antes de falar. E se você precisa mandar embora, tira. Pastor, eu não sei como que eu vou tirar isso. Deus, tira isso do meu coração. A tomada de decisão é tua. Nós vamos finalizar esse momento. Coloca o bom perfume, por favor. Tem, acho que aí no computador de vocês. Não sei quem tem decisões a ser tomadas essa semana. Mas você fala: Senhor, eu preciso ter direcionamento do céu. Não quero mais agir do meu jeito. Eu quero te adorar em todas as circunstâncias da minha vida. E você quer entregar para o Senhor essa decisão. Ouvir o que Gamaliel disse. Ouvir o que Teco disse. Tem um Teco aí dizendo, um Neco que está dizendo para você. Tem um Gamaliel falando aí com você. Deus, Ele nos dá sinais. E você quer ouvir esse sinal e parar de rodopiar sem ter um norte. Eu quero te convidar a você vir à frente, que você vai receber uma unção especial. Se tenha, rapidamente, queridos, que nós não podemos atrasar. Se você tem uma decisão a ser tomada e você fala: Senhor, não quero agir da minha vontade. Eu estou no teu altar, Senhor, porque eu quero que o Senhor seja feita a tua vontade. Eu quero que a tua vontade aconteça. Eu quero que os teus propósitos aconteçam. Se for para eu falar, que seja a voz do céu. E se for para eu ficar calado também, Senhor, eu quero que o Senhor aquieta o meu coração. Mas eu não vou agir mais sem sinal. Eu quero um sinal do céu. Em nome de Jesus, nós vamos orar neste momento. Espírito Santo de Deus, aqui está, Senhor. Aqui estão as vidas, ó Deus. E eu me incluo nelas, ó Deus. Senhor, porque muitas vezes nós agimos, nós decidimos,
Nós entramos em batalhas que não são nossas, ó Deus. Muitas vezes é pra gente ficar quietinho e nós falamos. Muitas vezes é pra gente tirar. É pra gente tirar do nosso coração e nós não tiramos, ó Deus. Senhor, mas nós estamos aqui no teu altar, ó Deus. Senhor, eu sei que o teu altar é um lugar de reconstrução, ó Pai. Senhor, tira agora toda a inquietação. Tira agora toda a ansiedade do coração, Senhor. Tira agora todo o trauma, Deus. Tira agora, Senhor, todas as palavras que feriram os corações, ó Deus. Senhor, que feriram, ó Pai, agora pelo poder do Teu Espírito Santo. Sara a alma, Senhor. Sara a alma, Espírito Santo de Deus. Senhor, essas vidas estavam exalando um perfume Senhor, de angústia, de tristeza, de ansiedade, de inquietação, Senhor. Pai, mas o Senhor nessa noite vem, Senhor, com o seu perfume do céu. O perfume do céu, ó Pai. E agora nós declaramos, Jesus, nós estamos no teu altar. Senhor, só de a gente sair do nosso lugar, nós vencemos vergonha, timidez, vencemos tantas coisas, ó Deus, porque nós estamos no teu altar, dizendo: Senhor, eu entrego as decisões, eu entrego nas tuas mãos. Pai, essa semana se inicia, Deus, que não sejam falas, que não sejam atitudes, ó Deus, que não sejam comportamentos, que nós não venhamos assinar nada, Deus, se não for de acordo com a tua vontade. E o que for para a gente se desprender, Senhor, em nome de Jesus, que vidas ao chegar na sua casa agora, já se desprendam, ó Deus, do que precisa ser desprendido, Deus. Que se desprendam daquilo que precisa ser tirado, Deus. E nós declaramos em nome de Jesus. Agora, Senhor, é profetizado sobre cada vida a paz que excede todo entendimento. Nós não podemos tomar nenhuma decisão se o nosso coração não estiver em paz. Senhor, eu declaro a paz sobre cada vida, sobre a minha vida, Senhor. Nós declaramos a tua paz, a tua bênção. E nós entregamos tudo diante do teu altar. No nome do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. A paz que excede todo entendimento guarda a tua vida. Volta para o teu lugar, declarando em nome de Jesus que as decisões são os céus que vão te direcionar. Os céus vão te direcionar o que você tem para fazer. Talvez você entrou por aquelas portas já firmes na sua decisão, mas agora o Senhor vai te conduzir da melhor maneira, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor, se colocar em pé para a gente finalizar, em nome de Jesus. Pode deixar esse louvor, amém? Que nós venhamos dizer isso para o Espírito Santo: Senhor, eu entrego tudo diante do teu altar, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Que seja feita a tua vontade, o teu querer e os teus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã nós temos oração. Toda semana nós temos grupos de células. Se você já faz parte, se você não faz parte, em nome de Jesus, faça parte de um grupo, mas se agregue à igreja, se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Nós chamamos em Jesus. Amém. Coloque a mão sobre o teu coração. Que a paz que excede todo entendimento venha guardar o teu coração no Senhor. Que a luz de Cristo, ela resplandeça sobre todos os nossos passos. E a sombra do Onipotente, nesta sombra, nós venhamos descansar todos os dias da nossa vida. No nome de Jesus. Levanta a tua cabeça, aplauda o nome do Senhor Jesus e saiba que o Espírito Santo de Deus estará te direcionando.